Kawasaki, hoje é sexta-feira e nós vamos estudar História e Geografia, beleza? Então já vai pegando aí os seus livros, vai abrindo já, beleza? Hoje é História e Geografia, semana que vem as aulas voltam mais ao normal, ok? Então vamos lá. Na página 66, você abre o livro de História, né? Livro de História, página 66. E livro de Geografia, se você já quiser deixar aí do ladinho aberto, você abre na página 62, beleza? Já deixa aí aberto, a gente vai começar com História. Hoje nós vamos aprender sobre o Quilombo dos Palmares. A gente tá vendo em História a história aí do Brasil, né? Da escravidão. E nós aprendemos que os quilombos são aqueles locais, geralmente no meio das florestas, onde os escravos se reuniam, né? Os escravos que fugiam dos seus senhores, dos maus tratos e etc. Então eles se reuniam nesses quilombos, onde eles ali iam viver, praticar sua religião, sua dança, sua cultura em geral, né? E a gente tem aí muitos e muitos quilombos existiram desde o início da escravidão até o final, que aconteceu em 1888, que foi quando a escravidão no Brasil acabou, né? E aí durou muitos anos, né? Praticamente 500 anos de escravidão, tanto índios como negros, mas principalmente os negros passaram mais tempo escravizados. E aí, dentre milhares de quilombos que devem ter existido no Brasil afora, tem um quilombo que ficou mais famoso que todos eles, que é o Quilombo dos Palmares. Acredito que você já deve ter escutado esse nome. Então vamos estudar sobre o Quilombo dos Palmares. E aí você vai fazer a atividade do livro, tá? As atividades do livro são poucas, tá? Então vamos lá. Quilombo dos Palmares. Acompanhe a leitura. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café e posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades, eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou a ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Ali do ladinho tem uma curiosidade. Vamos ler ali, acompanha. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Virando ali a página 67, a gente continua ali o texto. Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi.
Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o Quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Então, o que a gente pôde perceber? Que não era só um quilombo famoso e que ele não era famoso à toa. Ele era um quilombo que tinha mais de 20.000 pessoas e era grande e poderoso, né? Eles tinham uma força muito grande e não era qualquer um que conseguia destruir. Demoraram a conseguir, né? Os homens maus queriam destruir. E aí a gente tem o líder desse quilombo, que era um escravo chamado de Zumbi, né? E aí aconteceu isso aí, que você acabou de ouvir, né? Ele teve a sua cabeça cortada e exibida em praça pública. Felizmente era assim que os negros eram tratados no passado. E aí por isso a gente precisa sempre repensar todas as nossas ações e tomar muito cuidado em sempre lutar para que esse tipo de coisa não volte a acontecer, né? Ali a gente tem mais curiosidades. Vamos lá. A presença da mulher negra nos quilombos. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aquatune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levam seu nome, Mocambo de Aquatune. Beleza? Outra mulher, Teresa do Quariterê, rainha do Quilombo Quariterê durante 20 anos. No século XVIII, liderou um grupo de negros e indígenas. Impôs tal organização a Quariterê e o Quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. E por último, Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganga Zumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Então, essas são algumas mulheres que lutaram aí, né, contra a escravidão, contra os homens maus, né, e que os perseguiam. E é isso, Quilombo dos Palmares, o quilombo mais famoso da história. Então ali, página 68 tem a atividade, faça aí, responda as perguntinhas de história. E é só a página 68 mesmo, beleza? Então de história é isso. E de geografia, a gente tem ali os recursos naturais e a transformação da natureza, pra gente concluir a aula de hoje. Tá? Não é muita coisa. Então acompanhe comigo a leitura, depois responde as atividades. Vai ter atividade na página 64, 65, 66 e 67. Tá? Então são 13 atividades sobre isso. Por isso que hoje só livro, para você não ficar com muita coisa para fazer, tá bom? Então vamos lá, acompanha ali. Os recursos naturais e a transformação da natureza. Os recursos naturais são elementos da natureza que de forma direta ou indireta são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais, tais como a água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente. São exemplos o ar e a energia solar, tá? O ar nunca acaba, a energia solar também não. Então, é renovável. Agora embaixo ali, recursos naturais limitados.
são aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente explorados ou consumidos, como a água, o solo e a vegetação. Então, os recursos naturais limitados são aqueles que podem acabar. Se forem muito utilizados e muito explorados, pode chegar um momento em que não tenha mais de jeito nenhum. E por fim ali, recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente. São exemplos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral, tá? Minérios, a gente sabe que são as pedras preciosas, né? Ouro, diamante, enfim. E tudo aquilo que é tirado da terra, né? Do fundo do solo são os minérios. E eles são recursos naturais não renováveis. Eles podem acabar. O petróleo também é um minério e etc. São diversas as formas de aproveitamento dos recursos naturais. A água fornece a energia hidrelétrica por meio de usinas que transformam a força da água em eletricidade. No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida é gerada pelas usinas hidrelétricas. Alguns exemplos são as usinas de Itaipu, Paulo Afonso, Tucuruí e Sobradinho, tá? Então ali a gente tem uma foto da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, que como a gente viu agora, elas usam a força da água para gerar energia e levar eletricidade para a população. Uma boa forma de utilizar a água, né? Os ventos fornecem a chamada energia eólica, fazendo girar enormes hélices conectadas a geradores que produzem energia. A gente tem ali uma fotinha desses geradores de energia, né, com o vento. E eu lembrei que você desenhou um desse, né? Numa das nossas horas do recreio, você desenhou um desse, que é como se fosse um catavento gigante, né? Então, esses aí são geradores de energia eólica, que usam a força do vento. As usinas hidrelétricas usam a força da água. Os ventos, no caso ali, a energia eólica, ela utiliza a força do vento, né? E o sol também, a gente também consegue tirar a energia do sol. O sol fornece a energia solar por meio da emissão e captação de raios solares. É uma energia que a gente tem, né, no Brasil, mas é bem rara, ela é mais comum em outros países. No Brasil são mais utilizadas a energia eólica com vento e a hidrelétrica, principalmente com a força da água, tá? E petróleo. O petróleo é uma importante fonte de energia termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados nos meios de transporte são derivados do petróleo. Então ali a gente viu água, vento, sol, petróleo, né? Recursos naturais que são utilizados para gerar algum tipo de energia, que são utilizados para a gente, né? Para o nosso proveito, para as nossas necessidades, etc. É saudável usar a energia do sol, dos ventos, isso tudo ajuda a natureza, né? É uma forma de reaproveitar os recursos sem acabar com eles, sem destruí-los. Os ventos, né? O sol, são recursos que eles são renováveis, né? Eles nunca vão acabar. Mas a água e o petróleo, né? A água é um recurso limitado, então se não usar com sabedoria ela pode acabar. E o petróleo é um recurso não renovável, então uma hora ele vai acabar e não vai ter mais. A gente sabe que o petróleo ele é principalmente utilizado na queima dos combustíveis, né? Dos carros, para fazer gasolina, enfim. E aí quando acabar eu nem sei, não quero nem pensar. Eu espero que tenham inventado uma outra forma de fazer esses carros andarem sem precisar do petróleo. Continuando ali do outro lado da página, a princípio, o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de forma lenta, pois não havia a tecnologia necessária para uma exploração mais aprimorada. Eram usadas ferramentas e processos simples, que levavam muito tempo e esforço para serem concluídos. Com o decorrer dos séculos, o desenvolvimento tecnológico e industrial possibilitou ao ser humano uma maior apropriação dos recursos naturais. As ferramentas e os processos se tornaram cada vez mais sofisticados.
o conhecimento científico aumentou consideravelmente e os centros urbanos se expandiram, na maioria das vezes, de forma desorganizada. Assim, muitas cidades sofrem até hoje as consequências do mau planejamento urbano, construções desordenadas, falta de saneamento básico, destruição de áreas verdes e etc. Além disso, práticas como poluição, desmatamento e desperdício são comuns durante a exploração dos recursos naturais, mas devem ser evitadas, pois causam prejuízos, muitas vezes irreversíveis, ao meio ambiente, tá? Então, por mais que se explore a natureza, é necessário que se haja sempre ali uma renovação de tecnologia para que se faça isso de modo a não destruir a natureza e a não acabar com ela, né? Por exemplo, quem ali derruba árvores para fazer diversas coisas, é necessário que haja ali reimplantação de árvores. Derrubem uma, mas plantem várias outras, para que não seja ali um recurso que se esgote, porque a natureza sofre com isso, né? Então esse tipo de coisa é preciso ser sempre pensado para que a natureza não seja destruída completamente. E ali, para terminar, no quadradinho verde, tem ali uma informação. Por outro lado, práticas como reciclagem, reflorestamento é justamente isso, você derruba árvores, mas planta de novo, né? E consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotados, pois, embora seja necessário avançar no desenvolvimento, a preservação e a conservação do meio ambiente são extremamente importantes para todas as formas de vida que existem atualmente e para as futuras gerações. Então, esse quadrinho ele trouxe basicamente o que eu falei, né? É necessário usar os recursos naturais? Né? Vamos continuar usando, mas é necessário que se adotem práticas de reciclagem, de reflorestamento, práticas que façam com que a gente possa utilizar desses recursos que a natureza nos dá, mas sem destruir, sem acabar com eles, tá? Tanto para que a gente sempre tenha, quanto para que os animais e todos os seres vivos não saiam prejudicados. E nós fazemos parte disso, tá? Então é isso. Transformação da natureza é isso, é eu pegar a força da água e transformar em eletricidade, a força do vento e transformar em energia, a luz do sol e transformar em energia. Isso é transformação da natureza. Os recursos naturais que a natureza oferece, eles são transformados em energia, em produtos, em objetos, gases, combustíveis, para o nosso uso, né, para as nossas necessidades, beleza? Eu imagino que tenha ficado claro para você, mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar perguntar, tá? Depois você volta ali na página 62 e dá uma lida novamente ali nas definições de recursos naturais renováveis, limitados e não renováveis, para você entender bem direitinho o que significa cada um. E faça as atividades, tá? Até a página 67. São 13 questões. Então só vai ter hoje atividade dos livros, tanto de história como de geografia, beleza? Então é isso, a gente se encontra de novo semana que vem. Eu vou logo encerrar para não ficar muito grande o vídeo e vai aí fazer as atividades, beleza? Um beijo, tchau, tchau!